A Arena de hoje também conta com a presença do nosso âncora Yuri Pita. Yuri, seja muito bem-vindo. A fala do ministro Yuri Alexandre de Moraes sobre a impunidade dá uma prévia de como deve ser o resultado final do julgamento, Yuri? Boa noite. Boa noite, Leandro, professora Luísa Ferreira, meus colegas aqui de CNN, principalmente quem está nos acompanhando nesta jornada desde hoje cedo, cobertura especial aqui da CNN. Leandro, tem algumas pistas, sim, pelo seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, relator desta ação penal, nas entrelinhas ele ecoa um pouco daquele conceito de democracia militante que muitos têm falado aqui recentemente e que ajuda também a entender um aspecto que eu destaquei logo antes de começar esse julgamento, né? Se lá atrás, lá em 2012, quando houve o julgamento do Mensalão, havia um certo ceticismo se o Supremo, que nunca havia condenado figuras tão importantes da República quanto ex-ministro de Casa Civil, presidentes de partidos políticos, se faria aquela condenação naquele ano. E fez e condenou uma boa parte, a maioria daqueles réus do julgamento da ação penal 470, que era o julgamento do Mensalão. Desta vez, o ceticismo é outro. Não é se o Supremo, se a primeira turma do Supremo vai condenar uma boa parte ou os principais réus do núcleo 1, que é o núcleo chamado de crucial pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Não se tem muita dúvida de que caminho Alexandre de Moraes deve recomendar no seu relatório, ele é o primeiro a votar e que tende a ser seguido pela maioria, pelo menos, dos seus colegas na primeira turma, por tudo que a gente tem acompanhado aí de andamento desta ação penal na Corte. A grande questão, Leandro, é que justamente porque o Supremo ganhou um holofote internacional que é inédito na sua história, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro indo parar, por meio do julgamento de Jair Bolsonaro, na capa de uma publicação como a revista The Economist, com ministros do Supremo sendo entrevistados por veículos da imprensa internacional, que foi o caso de Alexandre de Moraes, sendo perfilado na New Yorker, entre outros tantos, jogou a atenção para este julgamento além das nossas fronteiras. E muito da fala inicial do ministro Alexandre de Moraes, talvez o único ponto que tenha escapado do script do ritual deste primeiro dia que era esperado por todos nós e pela comunidade jurídica, foi quando ele dá esses recados que extrapolam o nosso universo institucional. Claro, tem muito recado para o Congresso Nacional em relação a essa mobilização da lei da anistia, mas tem sim esse direcionamento para que seja ouvido além das nossas fronteiras, para que, neste contexto de erosão democrática, que é um conceito que muitos cientistas políticos usam, de crise da democracia em várias das mais resistentes ou mais longevas democracias do mundo e, claro, todas as ações que são articuladas ou que têm articulação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, por meio da Casa Branca, que resultou no tarifaço e nas sanções a que estão sendo submetidos, primeiro, o ministro Alexandre de Moraes, com a aplicação da Lei Magnitsky, mas a própria questão dos vistos que afetaram outros integrantes da Suprema Corte Brasileira, Leandro.